Bem-vindos ao primeiro episódio do Get to Know. Temos como convidado para esta estreia o Ricardo Teixeira. Ricardo, muito obrigada por teres aceito este convite. Iríamos começar aqui por perceber um pouco, porque o Ricardo, tu és mais do que as circunstâncias, e todos nós somos mais do que as circunstâncias, mas foram estas mesmas circunstâncias ao longo da tua vida que fizeram de ti a pessoa que tu és hoje. Queres falar um bocadinho sobre a tua história? Sim, basicamente foi de facto isso, as circunstâncias e o facto de ter ficado em cadeira de rodas que me permitiram depois também pensar um pouco mais além. Isto porque antes de eu ter tido o meu acidente, a minha vida estava muito centrada em querer ser surfista, andar de moto e tudo, coisas assim um bocado no éter, que não propriamente com a cabeça, com os pés na terra. Dos 17 para os 18 tive um acidente na praia, que ao dar mergulho fiquei tetraplégico, e a partir daí eu tive que pensar um pouco mais na vida e meter os pés no chão de outra forma, não os metendo, não é? E, portanto, comecei a pensar que teria que ser um bom aluno na escola, porque agora o meu futuro passava por outros horizontes que não pelo surf e outras maluquices. E, portanto, primeiro centrei-me na escola para ter boas notas e ter um percurso académico que me fizesse valer para um dia ter um emprego. A seguir, comecei a investir na Bolsa, ali no fim dos anos 90, que também me deu ali algum incentivo. E mais tarde, por volta de 97, 98, eu comecei a ouvir falar na internet e comecei a interessar-me por construção de websites e por toda essa parte web, que hoje em dia é uma coisa que já nem se mete em causa e é a nossa realidade, mas na altura era uma coisa muito, muito futurística. Paralelamente, acabei o meu curso de Contabilidade e Administração de Empresas e candidatei-me a uma coisa que não tem nada a ver, que foi trabalhar na Microsoft. E ao trabalhar na Microsoft, fui a uma entrevista para dar helpdesk na altura ao Windows 98, e por minha surpresa fui contratado imediatamente, até porque, embora não fosse nada tecnológico antes do meu acidente, após o meu acidente fiquei literalmente viciado na parte informática. Fiz um curso que não tem nada a ver com aquilo que eu na altura comecei a gostar, que era de facto de informática e todos esses aspectos, e portanto de imediato fui contratado pela Microsoft, em qual participei num projeto muito interessante de teletrabalho em 97, 98. Paralelamente comecei a desenvolver websites e um próprio negócio de desenvolver websites, uma coisa muito, muito futurística na altura, talvez dos primeiros projetos ou das primeiras empresas em Portugal a desenvolver websites. E então eu durante o dia trabalhava na Microsoft a fazer helpdesk na Microsoft, e à noite desenvolvia websites para empresas que quisessem ter uma presença simples na web. E assim foi, basicamente. A partir daí tive 2 anos na Microsoft e percebi que embora a Microsoft seja uma empresa ímpar, extraordinária, mas os meus horizontes passavam mais por eu começar a ter as minhas próprias empresas. E assim foi, a sair da Microsoft. Já era o teu lado empreendedor na altura? Sim. Porque o meu lado empreendedor também já vem um pouco antes. Mesmo eu antes do meu acidente, eu montei uma surf skate shop com australianos. E era uma coisa que já era muito... Já fazia muito parte de mim. Aliás, a minha mãe e toda a gente, eu já desde os 6, 7 anos que tinha os meus próprios negócios de vender coisas na escola,
de vender coisas da loja da minha mãe e por aí fora, e fazia ali os meus trocos para os berlindos, para os peões e por aí fora. E depois, quando começou o skate e o surf, eu comecei também a ter o meu próprio negócio de vender tudo que seja material e roupas de surf e skate dentro de um corner, dentro da loja da minha mãe. E pronto, e essa parte, depois com o meu acidente, tive que meter de lado, porque já não andava de skate, já não fazia surf, já não estava naqueles ambientes, e então montei até os negócios. E pronto, e a partir daí desenvolvi e criei várias empresas que cheguei a ter em Portugal, Londres e noutros países, empresas que fui criando. Muito bem. E que características que tu consideras que foram importantes, características pessoais, para de alguma forma também conseguires fazer a mudança na tua vida, a determinada altura, a partir do momento em que tens o acidente e que tiveste de fazer aqui uma mudança na tua vida? Eu acho que houve várias coisas que eu tive que pensar, não é? Lá está. Como, por exemplo, o facto de eu já não estar no meu ciclo de skate e de surf, eu tive que, no fundo, reinventar um negócio. E embora tenha o meu mindset muito focado no próprio negócio, lá está, uns têm para a bola, outros têm para a guitarra, outros têm para outras coisas, eu sempre estive na parte empreendedora. Mas, por outro lado, eu vivia num sítio nada acessível. Portanto, eu vivia num sítio até há bem pouco tempo que nem com esta cadeira elétrica eu conseguia descer ou subir, porque vivia num monte muito pouco acessível e, portanto, eu tive que rapidamente dizer ou eu vou morrer dentro do poço, não é? E fico literalmente dependente e aqui numa ilha que não consigo sair nem entrar, ou eu tenho que criar as minhas próprias formas de sobreviver e de superar o meu acidente. E, portanto, eu nunca me centrei no problema e de ficar a pensar literalmente no problema que eu tinha tido, mas sim na solução do problema. E, portanto, eu comecei a trabalhar de imediato, dia e noite, a fortalecer os meus braços e a minha parte física para conseguir conduzir. E isso era, o meu foco era, eu para fazer qualquer coisa tenho que conduzir, senão eu vou estar sempre refém de amigos e familiares para me deslocarem. E, portanto, foi uma luta bastante difícil durante 2 anos. Eu tive que fortalecer muito os meus braços e não só isso, como convencer todos os médicos e todas as pessoas que eu era capaz de conduzir. E toda a gente dizia que não. E, portanto, eu levei nãos e estava prestes a sair de Portugal para ir tirar a carta. E depois, ao mesmo tempo, eu não queria ficar refém dos meus pais para sobreviver, para estar sempre a pedir dinheiro e para fazer alguma coisa. E, portanto, comecei lá está, a criar o meu próprio negócio, na altura com os primeiros passos da internet, para começar a apanhar esses passos da internet e a começar a desenvolver algum projeto nessa área. E, portanto, sempre concentrado na solução e nunca no problema. Eu costumo dizer que passo semanas que não me lembro, e sempre foi assim, que estou numa cadeira de rodas ou que tenho este tipo de deficiência. Exatamente, até porque isso não te define. Sim, claramente. Hoje em dia define. Hoje em dia para dizer, olha, eu sou o Ricardo, mas qual Ricardo? Olha, aquela pessoa de cadeira de rodas. E, portanto, e a cadeira faz parte de mim portanto, faz parte de mim, define de alguma forma porque faz parte de mim, já está intrínseco. De qualquer forma, não te deixaste levar pelas circunstâncias. Certo, e a prova disso é esse lado tão empreendedor que tens. E desde empresas na área do digital, o setor do imobiliário, mais recentemente a área da restauração. Quais são os desafios que tu tens diariamente enquanto empreendedor e CEO de várias empresas? Bem, os desafios para chegar aqui são muitos mesmo. Até porque eu costumo dizer que as pessoas, quando trabalham para outro, o trabalho normalmente, antes desta pandemia, o trabalho ficava à porta de casa, agora vai para dentro de casa, mas pronto, mesmo assim
tem ali um horário. Nós, empreendedores, não temos a parte das empresas, nós estamos sempre a pensar e estamos sempre com as preocupações, e quando se tem múltiplas empresas, como é o meu caso, tenho múltiplas preocupações. E, portanto, eu costumo dizer, não vejas o que eu tenho, vê o que é que eu trabalhei para chegar cá. E, de facto, e mesmo assim, a pessoa pode dizer que um dia está bem e começarem a ver coisas que correm mal, e é um risco constante. Embora eu goste muito desse risco, eu gosto muito da parte estratégica, lá está, também fui muito habituado a ter um problema, mas sempre a minha cabeça estar sempre concentrada na solução, e, portanto, nas múltiplas empresas que eu tenho todos os dias desafio, ou porque alguém saiu, ou porque eu preciso, ou ganhei um projeto e tenho que contratar mais não sei quantas pessoas, ou porque agora na restauração, porque uma fritadeira avariou, ou porque tive um problema na exaustão e tenho que fechar o restaurante hoje, ou porque tenho não sei quantas encomendas, porque tenho não sei quantas reclamações, porque as encomendas chegaram atrasadas porque nós fazemos delivery, e, portanto, eu tenho aqui um leque bastante grande de empresas muito distintas, quer na área tecnológica, que tem um tipo de desafios, na área do imobiliário tem outro tipo de desafios, na área da restauração tem outro tipo de desafios. E, portanto, eu gosto muito disso. A minha cabeça dava perfeitamente para ter quase uma holding de muitos setores de atividades, que é assim que eu gosto de estar, até porque gosto de criar empresas e projetos, e sou muito bom a criar, não sou tão bom a manter. Eu depois, vou identificar pessoas que vão, então, estar no dia-a-dia. E eu estou como consultor deles. Ou seja, cada vez que tiveres um problema, liga-me e nós juntos vamos resolvê-lo. E é assim que eu gosto de estar na vida, é estar ali nas soluções. Muito bem. Participas ativamente, também enquanto embaixador da Associação Salvador. De que formas é que vês esta participação e de que forma, e como é que tu achas porque é que é importante as palestras e este trabalho que fazem e que fazes enquanto embaixador da Associação Salvador para melhorar, enfim, tudo aquilo que ainda há para fazer, quer seja em questões de acessibilidades, quer seja na área do emprego? Eu, como embaixador da Associação Salvador, eu tento trazer a minha experiência e os meus conhecimentos da área empresarial para também dar à associação. Para já porque me revejo muito no posicionamento e na filosofia da associação e na própria dinâmica da associação. E, portanto, logo isso há ali um bom casamento. E depois, como eu sou uma pessoa de fazer acontecer, e na associação tem essa capacidade que as ideias não ficam no éter e não ficam ali a borbulhar não sei quantos anos, nós muitas das vezes, bora para ali, então vamos. E eu, quando tenho essa energia, e as outras pessoas também, gosto de ir, do que propriamente muitas associações que são muito burocráticas e têm um compasso muito diferente do meu, eu aí já não consigo, já não tenho essa paciência. É para andar, é para andar. E, portanto, na Associação Salvador temos feito um trabalho muito, muito interessante juntos, e, portanto, eu às vezes, como gosto muito de ter ideias, tenho ideias e depois fazemos-las acontecer. Talvez a maior foi que, devido às próprias questões da sociedade, que não está preparada para as pessoas de mobilidade reduzida, eu inventei uma aplicação que qualquer pessoa consegue fazer uma reclamação, e essa reclamação vai para as entidades próprias, seja para as câmaras municipais, seja para a polícia, seja para as instituições que recebem este tipo de reclamações, e assim qualquer pessoa rapidamente, em 1 minuto, 2 minutos, consegue fazer uma reclamação, e aí essas entidades são obrigadas a cumprir a lei. E, portanto, eu tive a ideia, precisava de alguém que depois a apadrinhasse, e a minha própria empresa, na altura, desenvolveu a própria aplicação e doámos à associação para que a associação hoje faça aquilo que faz, que é
mantém a vida dessa aplicação e já batemos até o recorde de reclamações anuais e fomos entregar ao Primeiro-Ministro, no fundo aqui para fazer buzz com este tipo de reclamações, para ver se a gente torna Portugal um país mais acessível, uma vez que, e sempre com aquela mensagem que as acessibilidades não são só importantes para mim, que estou numa cadeira de rodas que pesa 300 quilos, mas são importantes para todas as pessoas na sociedade, em todos os ciclos de vida, desde que se nasce e que se anda num carrinho de bebê, até que se é pai e se transporta um carrinho de bebê. Qualquer pessoa, calcamente, pode ter uma lesão que pode ficar, como no meu caso, vitalícia, ou pode ser pontual, mas que tem que andar numa cadeira de rodas, ou com umas muletas, ou com qualquer tipo de ajudas técnicas. Mas se também a vida correr bem, se todos chegarmos ao fim da vida da velhice, também vamos arrastar os pés e vamos, por sua vez, precisar de rampas para subir em vez de degraus. E em Portugal não existe muito esta preocupação e o certo é que a maior parte das pessoas compram vivendas que têm resto de chão e primeiro andar e esquecem-se que lembram-se que aquela casa muitas das vezes acabam de pagar aos 70 anos, mas esquecem-se que será que eu aos 70 anos ou aos 80 anos vou conseguir depois subir esta casa, e muitas das pessoas acabam por, no fim da vida, viver na garagem porque esqueceram-se que compraram uma casa que não vão conseguir subir. E, portanto, é isto também que nós tentamos passar a mensagem, muitas das vezes, para que as pessoas tornem Portugal mais acessível para todos. Sim, e essa app que estavas a falar, inclusivamente, também dá uma informação importante para quem precisa de ir a alguns locais na altura. Já tem essas reviews. Sim, exatamente. E é um trabalho que nós fazemos positivamente para os locais que estão acessíveis e negativamente, mas sempre com o lado de dizer assim, olha, não está, mas está aqui, e porque às vezes, lá está, muitas das vezes as pessoas nem sabem que, não se apercebem que as coisas não estão acessíveis. Portanto, a tua realidade, aliada ao teu contexto profissional, enquanto empreendedor e empresário, ter-te-á dado um olhar diferente para o mercado de trabalho. De que forma é que a tua condição física te permite olhar para estas questões de empregabilidade numa outra perspectiva? Eu penso que hoje em dia todas as tecnologias que existem e toda esta questão da mobilidade vem facilitarem muito o emprego para as pessoas de mobilidade reduzida, porque lá está, antes de haver internet e antes de haver todo este teletrabalho, era um desafio muito, muito penoso para uma pessoa de mobilidade reduzida ir trabalhar. Mas todos nós precisamos trabalhar. Ainda por cima temos um Estado que pessoas com mobilidade reduzida não têm direito a reforma antecipada, não têm uma pensão digna para viver. Ainda por cima, muitas das vezes precisam de pagar a outras pessoas para as ajudar e têm outros tipos de encargos. E, portanto, nós vivemos num país que não tem essa preocupação para com as pessoas de mobilidade reduzida. Agora existe um subsídio de 200 e poucos euros, que não dá para nada, e outro subsídio só para quem recebe menos do que o ordenado mínimo nacional, porque recebe mais qualquer coisita. Ou seja, portanto, as pessoas têm que trabalhar. E, felizmente, com as tecnologias que hoje em dia temos, é possível trabalhar e ter um excelente desempenho. Isto, antes disso, era complicado, porque, imagino, se há más acessibilidades no geral, se as pessoas precisam de mais tempo para se deslocar, até para a sua higiene de manhã. Eu soube de uma história de um rapaz que saía da Amadora, depois tinha que apanhar vários transportes, transportes esses que às vezes esqueciam-se de meter acessibilidades e por aí fora, e que chegava, o comboio era para parar numa paragem, não parava na outra, depois tinha que voltar para trás, o metro, por sua vez, esquecia-se de ter lá a rampa, tinha que ir para a outra, depois tinha que voltar para trás, depois andar na calçada, depois os degraus, e depois não sei o quê, depois estava a chover, e coitado do rapaz,
de ir trabalhar, aquilo era uma prova de, como é que se chama, aquelas aquelas dos não sei que é man, do triatlo. Ironman. Aquilo era uma prova de Ironman diária. E, portanto, era brutal. Hoje em dia, com as tecnologias e com estes métodos de teletrabalho, tudo é possível e rapidamente se consegue montar um posto de trabalho em casa e aí a pessoa gerir e, portanto, felizmente, hoje em dia, incorporar uma pessoa com mobilidade reduzida é exatamente igual a meter uma pessoa com as suas capacidades. Com uma vantagem, é que as pessoas de mobilidade reduzida serão muito mais gratas e muito mais empenhadas do que as outras pessoas, porque as outras pessoas rapidamente têm muito que fazer e podem sair de casa e por aí fora e a pessoa de mobilidade reduzida vai respeitar e vai ser muito mais focada no seu trabalho porque tem uma oportunidade que não a quer perder. Em termos de acessibilidade, ainda falando sobre esta questão das acessibilidades, há muitas empresas e espaços sociais que não estão adaptados às diferentes realidades. Mais. E como é que se ultrapassam estas barreiras? O que é necessário fazer ainda para trabalharmos cada vez mais em soluções que promovam efetivamente a inclusão? Bem, primeiro eu acho que as leis deviam ser mais apertadas, porque hoje em dia existem leis que todos os espaços com mais de 150 metros quadrados têm que ser, só espaços com mais de 150 metros quadrados é que têm que ser acessíveis, portanto quer dizer que 90% dos espaços que existem não têm que ser acessíveis, logo por aí é uma exceção bastante grande e faz com que as coisas não mudem. E por sua vez, os espaços com mais de 150 metros quadrados que têm que ser acessíveis, existem muitas formas de contornar e porque a lei tem aqui uma série de abrangências. Por exemplo, uma pessoa que monta um restaurante com mais de 150 metros quadrados tem que ter obrigatoriamente acessibilidade, mas ninguém vai verificar. Portanto, vai só ao balcão do empreendedor, tira-se a licença e a pessoa assina uma coisa a dizer que está tudo em conformidade e ninguém vai verificar esse espaço. E, portanto, logo por aí deveria haver leis muito mais apertadas, uma verificação por parte das entidades e depois uma maior sensibilidade para quem as projeta e para quem as cria. Porque ser empresário, lá está, temos carradas de coisas que não fazem falta para nada. Quem é empresário, depois há coisas que não é preciso nada. Porque lá está, para abrir um restaurante, os requisitos são maiores do que, sei lá, é uma coisa impensável, uma checklist impensável. E depois, a questão das acessibilidades e por aí fora, fica literalmente. E as acessibilidades não é só nos degrauzinhos e na casa de banho. Tudo isto pode ser muito acessível, mas eu depois posso chegar a uma mesa e ela não é acessível, que me acontece diariamente. Porque o restaurante basta de ser uma mesa que tem um pé no meio um pé ao meio, em vez de ter quatro pernas, logo aí já a cadeira bate. Ou as 4 pernas, basta ter 50 centímetros de largura ou 60, já a minha cadeira não entra. E, portanto, há aqui uma série de questões, há muitas questões que têm que ser limadas. Sim. O que é que marca a diferença na hora de recomeçar? É a capacidade de superação, o não conformismo? Eu acho que é um misto de várias coisas. Eu acho que tem que ser capacidade de superação, a capacidade de ter pessoas à nossa volta que nos apoiem. Há um misto de várias coisas. Eu não digo que haja uma receita, mas te digo que é o único caminho. Porque a pessoa que não supera e que não siga em frente a sua vida terá um caminho muito mais penoso. Não é fácil começar, mas começando todos os dias, por pouco que seja, ao final do ano avançou-se alguma coisa. Ficar lá todos os dias, ficou-se no mesmo sítio e com um peso cada vez maior. Portanto, eu digo sempre a todas as pessoas que
quando queremos mudar alguma coisa na nossa vida, tem que ser todos os dias num caminho. E eu não acredito naquela história que todos os dias é uma oportunidade para recomeçar. E quando a pessoa recomeça, não pode recomeçar todos os dias, porque senão fica no mesmo sítio, ou vai para sítios diferentes todos os dias. E, portanto, eu digo que todos os dias temos que traçar um caminho e todos os dias fazer qualquer coisa para ele. Embora às vezes não seja nada fácil começar, nem se vê para que lado é que está a luz do túnel. Mas quando nós sabemos que temos que ir para um sítio, temos que começar, e todos os dias, e eu, nos meus projetos, seja criar uma empresa, seja um projeto, por exemplo, eu meti-me num restaurante, eu não sabia nada de restauração, mas comecei. E comecei, literalmente, para algum sítio. E depois, quando eu começo, a gente vamos começando a ter mais coisas e vamos todos os dias avançando. E passado 6 meses tinha um restaurante altamente inovador e totalmente diferente dos demais. Reinventei o frango assado com um produto extraordinário. E, portanto, mas quando comecei só tinha uma ideia, que era as empresas os restaurantes de frango assado estavam completamente parados no tempo há muitos anos. E, portanto, por que não reinventar o frango assado? E lá fui. Eu diria que, no mínimo, a tua história e o teu mindset são verdadeiramente inspiradores e motivadores para nos desafiarmos a sermos cada vez melhores, independentemente das nossas circunstâncias. Sentes isso nas tuas palestras ou quando dás o teu testemunho, que impactas a vida de todos aqueles que te ouvem e que te acompanham? Eu não sinto, porque eu não tenho muito essa... Eu faço para que a minha história possa inspirar alguém e partilho sempre só com esse interesse, é que a minha história possa ajudar alguém a ver que há um caminho e que há uma possibilidade. E não tenho muito essa noção. Contudo, fico muito sensibilizado e fico às vezes muito... Uau, olha que bom. Quando alguém, por exemplo, outro dia fui com o meu filho ao planetário e tivemos que ir pela parte da mobilidade reduzida, e uma senhora estava com um filho com uma deficiência de nascença e a senhora, muito educadamente, pronto, estava ali com a minha família, e a senhora, muito educadamente, vem ter comigo e dizer: olha, posso-lhe só dar uma palavrinha, eu não quero incomodar, eu só lhe quero agradecer, mas o senhor mudou-me a minha vida após uma entrevista que tinha visto e que depois foi ver mais entrevistas, e ela diz: olha, a senhora mudou a minha vida porque eu tenho um filho que nasceu e eu estava numa altura muito complicada da minha vida e sem saber o que é que ia ser do futuro, e o senhor foi importantíssimo para mim. E eu fiquei: uau, mereceu a pena. Pelo menos aquela pessoa já teve alguma coisa. Pronto, da mesma forma que eu me inspiro com outras pessoas, se eu conseguir inspirar alguém, já que alguém vê essa mais-valia, eu fico contente. Apesar de cada vez mais se promover a inclusão em contexto laboral, havendo mesmo cotas para as empresas, a verdade é que a pandemia veio agravar a questão da empregabilidade de pessoas com mobilidade reduzida. Estima-se mesmo que a taxa de empregabilidade de pessoas com deficiência tenha caído 350% com a pandemia. Como é que achas que esta situação deve ser encarada e o que é que se pode fazer para reverter esta problemática? Eu acho que a pandemia veio mudar literalmente as oportunidades das pessoas com deficiência, e a pandemia, embora tenha tido agora neste momento esse impacto, mas eu acho que vai ser rapidamente superado e penso mesmo que foi uma grande mudança para que no futuro não haja quase nenhum desemprego na parte das pessoas com mobilidade reduzida. Isto porque até aqui não se acreditava no teletrabalho. Não havia, nem se pensava no teletrabalho. O teletrabalho era uma coisa futura, continuava a ser uma coisa futurística. E com a pandemia, numa semana,
toda a gente ficou a trabalhar, a fazer teletrabalho. E eu recebo diariamente pedidos de colaboradores das minhas empresas para que, agora que houve este aliviar e que deixou de ser obrigatório, dizer, Ricardo, por favor, vamos aqui manter o regime misto, porque de facto agora já nem me vejo a ir para o escritório todos os dias. E ao haver este regime de teletrabalho e esta abertura de cabeça e de horizontes das empresas para o teletrabalho, obviamente que vai ajudar em muito as pessoas com deficiência a terem teletrabalho, porque aí deixou de haver diferenças. Porque antigamente, as pessoas poderiam ter ajudas para ir à casa de banho e que não tinham, precisavam de ter não sei quantos estacionamentos adaptados, precisavam de ter alguém na empresa que os apoiasse, precisavam de... há coisas que correm mal no dia-a-dia e faltas e por aí fora. Tudo isto agora é anulado e as pessoas de teletrabalho estão em pé da igualdade com as outras pessoas em termos de trabalho. E, portanto, se foi aqui um passo atrás, mas eu acho que é um passo para dar 10 à frente. Acho que a pandemia foi um game changer total para a questão do teletrabalho para as pessoas com mobilidade reduzida. Tenho aqui uma outra questão, que é: qual é a tua verdadeira especialidade? Eu sou um criador. A minha especialidade é fazer acontecer. E eu fazer acontecer, como já mostrei, como já referi, eu faço acontecer desde empresas do digital, empresas de tecnologias, de imobiliário, de restauração e o que for, desde que eu veja uma oportunidade e que me seja altamente motivadora, para mim, eu faço acontecer e, portanto, eu sou capaz de fazer acontecer qualquer tipo de projeto e esse é o meu desafio e é esse mesmo aquilo que eu mais gosto. A minha mulher chama-me que eu sou um tudólogo. E um tudólogo é uma pessoa que percebe um bocadinho de tudo, mas eu não sou especialista em nada, mas gosto de perceber um bocadinho de tudo. Mas naquilo que eu sinto que sou efetivamente bom em alguma coisa, é criar. Excelente. Terminamos. Obrigado. Obrigada, Ricardo, por teres aceito este desafio de dar o teu testemunho e de como somos mais do que os nossos contextos e que um espírito irreverente e com esta resiliência pode fazer toda a diferença ao final do dia. Obrigado. Muito obrigada, gostei muito desta conversa. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.